testando o som. Som, testando altura. Som, testando som. Tá bom? Isso aí, companheiros do ENC, companheiros que estão saindo agora para o almoço. O Sindipetro Rio de Janeiro convida a todos, trabalhadores, a participarem da nossa Assembleia, como parte aí das rodadas de Assembleia que estamos fazendo durante a semana, para definir a posição da base Rio de Janeiro em relação ao acordo coletivo. Portanto, você, companheiro, que está saindo agora para o almoço, o Sindipetro Rio de Janeiro convida a todos a participarem desta Assembleia a partir das 12 horas e 30 minutos aqui neste local. Os companheiros definirão, junto com o restante, dos companheiros, a posição da base Rio de Janeiro quanto à proposta da empresa de antecipação condicionada aí, como está sendo divulgado aí pelo órgão do Sindipetro, e serão os trabalhadores, através do voto, que definirão a posição do Sindipetro Rio de Janeiro para esse acordo coletivo, para a definição ou não desta antecipação. Portanto, companheiros, você que está saindo agora para o almoço, o Sindipetro Rio de Janeiro convida, daqui a pouquinho, a partir das 12 horas e 30 minutos, aqui neste local. É isso aí. Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros, né? Nós estamos aqui fazendo uma assembleia que o indicativo do sindicato, na realidade, é pela rejeição, em função de que a Petrobras aponta esse percentual, e aí tem que fazer a discussão sim, companheiro. E aí tem que fazer a discussão sim, companheiro. Porque a gente entende que se o a trabalhadora aceitar esse percentual, nós não teremos mais discussão, em cima de índice. E nós sabemos a cultura que tem a Petrobras, né? E não adianta dizer que mais tarde ela vai sentar à mesa para fazer a discussão. Não vai acontecer isso, Ela não vai dar o índice de 5,24, um diferencial mais tarde numa discussão. Por isso que é preciso que todos nós tenhamos essa consciência. É necessário que a gente participe e aprove esse indicativo, né, que está apontando o Sindipetro Rio de Janeiro. O companheiro poderá fazer uma crítica, né, em função de que 11 sindicatos já assinaram, mas são 11 sindicatos ligados à FUP, onde não houve assembleia, não houve discussão. Nós, da federação, estamos trazendo para a base essa discussão, para que o companheiro tenha uma postura. Porque não adianta essa situação diferenciada da FUP quando ela aceita aí esse indicativo. Por isso, companheiro e companheiro, é necessário que neste momento a gente demonstre todo o nosso repúdio e dizer que não vai haver outra mesa de negociação em sendo aprovado esse indicativo da Petrobras. Companheiro Chopo. Companheiros, a FUP está querendo 5,24. Termo de compromisso, saiu, primeira carta saiu dizendo que era uma antecipação. Agora no termo de compromisso está escrito, a Petrobras reajustará em 5,24. Aí, meus amigos, nós vemos que o negócio não é o que era. Porque se assinou que reajustará, e diz que vai tratar de outras causas, mas essa daí do reajuste não. E o que eu digo para vocês é isso, mais uma vez eu repito, vocês têm que ver agora que vocês estão aí, companheiro, porque depois não dá não, não dá mais. Eu já estou desde 88 aposentado, estou aqui fazendo o quê? Estou ligando para ver se melhora, porque eu era para estar muito bem em casa. Mas, meu amigo, quanto já baixou o meu salário desde 88 até agora, vocês nem pensam. Vocês nem veem. Então, vocês têm que lutar enquanto vocês estão na ativa. Eu estou aqui por isso. Não que eu vá ganhar nada, porque o aposentado só ganha 5, só ganha o índice de IPCA. Agora, vocês podem pedir mais. Porque depois, na hora que aposentar, vocês vão ver como é que é o negócio.
Aí começa a recolher o salário. Por exemplo, eu aposentei, tem colega que aposentaram 10 anos depois, estavam ganhando 5, 6 vezes mais do que eu. E agora? Você pensa que aposentou, o cara continua muito bem? Continua não, companheiro. Eles fazem tudo para tirar, para diminuir. Se eles dão um aumento pequeno, é para o aposentado não ganhar nada. Eles querem, por isso é que eu digo, vocês têm que brigar enquanto estão na ativa, porque depois de aposentado, vocês têm que apenas seguir, como eu estou seguindo. Eu fico esse ano ainda e tal, mas daqui a pouco eu também vou parar, porque, meu chapa, desde 88 que eu estou aposentado, eu vou ficar aqui brigando a vida toda. Eu estou aqui para mostrar a vocês que não é muita vantagem vocês aceitarem essas porcarias, não. Porque na hora de aposentar, vocês vão ver. Diminui aqui, diminui ali, e depois, durante os aumentos, eles começam a tirar. Aí dão um abono, dão isso, dão aquilo para quem está trabalhando. Agora, aposentado não ganha nada disso, só ganha o índice. Quer dizer, é bonito? Não é bonito. Vocês vão ficar chorando depois. Vê se vocês lutem agora, não aceitem, vão até o fim. Se eles obrigarem, é uma coisa. Mas enquanto vocês puderem, quando eu estava na ativa, a gente fazia greve, fazia tudo. Brigava para chuva, também naquele tempo era ótimo. Não existia nada, não existia nem sindicato, depois veio o sindicato. Eu conheço a história toda. Eu entrei em 56 na Petrobras e aposentei em 88. Então, meu amigo, eu conheço a história, conheço tudo. Eu estou falando de cadeira, eu estou aqui para ajudar. Agora, quem não acreditar, pode ficar. O cara que aposentou em 88, já estamos em 2012, o que ele está fazendo aqui? Dá para ajudar a alertar vocês, porque depois de aposentado não adianta ficar blá blá blá, não, que eles dizem aposentado é com INSS e a Petros. É o que eles dizem. Eles não vão dizer mais nada. Então, vocês têm que brigar enquanto estão na ativa para ver se conseguem um índice bom, mas quando aposentar está com um salário bom. É isso que eu digo. Então, companheiro, eu vou passar aqui para o meu companheiro aqui, o Ivan. Companheiros e companheiras aqui do EDC, nós não podemos nos deixar levar por mais uma enganação, companheiro. Não, mas tudo bem. Isso aí é luta nossa, sim, realmente. Você é petroleiro, meu irmão. Tá na Petrobras, é petroleiro e fim de papo. Tem que ter direito, pô. Então, companheiros, olha só. Eu quero saber depois qual é a base de vocês. Qual é a base de vocês dois aí? Companheiros, olha só. Não vamos nos deixar enganar, porque pedir o pessoal para assinar ali a lista de presença, que é fundamental assinar a lista de presença para respaldar e para legalizar esse ato aqui. Não vamos nos deixar enganar de novo, companheiro. Começou a falação, começou a grande mentira, começou quando a empresa anunciou que iria adiantar o 5,24. Começou a enganação aí, companheiro. Nós vamos adiantar. E se alguém quer adiantar alguma coisa, tem que obrigar os sindicatos a assinarem que aceitam o adiantamento. Já começou aí a enganação, companheiro. Se eu quero te dar um dinheiro, você vai ter que assinar um documento dizendo que aceita que eu te dê o meu dinheiro. Isso não existe, companheiro. Por quê? Por trás disso aí, tinha um tal termo de compromisso que ninguém tinha acesso, companheiro. Tinha que trazer para a Assembleia aprovar um termo de compromisso que ninguém sabia o que é que se tratava esse termo de compromisso, companheiro. Agora, ontem conseguimos ter acesso ao tal termo de compromisso. Só que, antes de nós conhecermos o termo de compromisso, 11 sindicatos da Federação Unida Petrobras, que tem a sigla FUP, é a Federação Unida Petrobras, 11 sindicatos já tinham assinado em branco. Por quê, companheiro? Porque tem cargos por trás disso tudo, tem cargos que a FUP está ocupando na Petrobras, e para defender esses cargos, companheiro, tem que assinar em branco para o RH, coisa que a Federação Nacional dos Petroleiros rejeita. Nós não aceitamos, companheiros, essa enganação. Quando começou o papo que era só adiantamento,
vinculado ao tal termo de compromisso, nós duvidamos disso. Quando chega ontem, o tal termo de compromisso não é adiantamento nenhum não, companheiro. Está claro aqui, está escrito o seguinte: a companhia reajustará em 5,24, companheiro. Ela já começa o tal termo de compromisso assim. O que é que nós vamos ganhar se nós assinarmos esse termo de compromisso, companheiro? E vem a pergunta para vocês aqui, que são pessoas esclarecidas. O que é que nós vamos ganhar com 5,24? Nós estamos ganhando o quê, companheiro? Nós não estamos ganhando nada. Isso é o pior índice que existe hoje aqui. O Diese melhora um pouquinho, vai a 6,18. E o índice geral de preço de mercado aí, que está considerando aluguel, carne, alimentação, ele está acumulado em 7,72. Eu e o Furtado aqui somos diretores do Sindipetra RJ e estamos coordenando as empresas privadas, que hoje são quase 30, companheiros. Nós fomos para uma assembleia semana passada e o papo era exatamente o mesmo, 5,24. Nós provamos na assembleia que o IGPM é de 7,72%. Os trabalhadores rejeitaram aquela proposta desavergonhada, aquela proposta rebaixada, e hoje acabamos de receber o e-mail agora do jurídico da empresa. Eles conseguiram o aumento de 7,7% mais 1% de ganho real. Isso para nós é uma vergonha se nós aceitarmos esse 5,24, companheiro. As empresas privadas estão lutando melhor do que a gente, não é possível isso, companheiros. Nós temos que incorporar um sentimento de indignação e reprovar por unanimidade essa vergonhosa proposta de 5,24. Embaixo, lá no finalzinho do documento, o que é que eles falam aqui, companheiro? Cláusula segunda desse termo aqui: continuidade da negociação coletiva. Nós temos que ler com muita destreza para nós não cairmos em casca de banana. Eles falam aqui o seguinte: o hora avançado, eles consideram inclusive isso aqui como aditivo ao acordo coletivo. Não importa em prejuízo a continuidade da negociação do termo aditivo do acordo coletivo de trabalho de 2011. Isso está virando um termo aditivo do acordo coletivo de trabalho de 2011, companheiro. Cláusulas econômicas. Ele fala aqui em curso. Inclusive quanto à estipulação de cláusulas que impliquem em percentual de atualização maior a qualquer tipo ou outra vantagem econômica, devendo as condições já pactuadas nele serem incorporadas. Eles estão falando de outras cláusulas econômicas, companheiro. Já estão dando como definitivo o 5,24, companheiro. Está claro isso para todo mundo? Isso tem que ficar claro para todo mundo, companheiro. É 5,24 em fim de papo. Se a nossa categoria aqui, se a nossa base Rio de Janeiro, vocês vão falar o seguinte: mas os sindicatos da FUP já assinaram, já vão receber os 5,24. Meus amigos, será que nós temos que será que nós temos que continuar a reboque desses sindicatos aí que estão amarrados? Eu não queria usar outra palavra, mas não vou usar não. Que estão amarrados a essa federação. Será que nós temos que continuar a reboque deles? Será que nós não temos que lutar? Aí alguns companheiros vão falar: mas nós lutamos, retardamos nossa correção e no final vamos fazer exatamente o que eles queriam que nós fizéssemos. Isso tem sido a nossa história, companheiro. Só que a cada acordo coletivo, as oposições desses sindicatos estão se fortalecendo, estão nos procurando, têm conversado com a gente e nós temos dado apoio a essas oposições, companheiro. Isso vai ter que mudar, isso já está mudando e é o famoso mudando por dentro. Está mudando por dentro da FUP, porque eles não fazem o que nós estamos fazendo aqui. Essas propostas vergonhosas que chegam até a nossa base, eles não fazem assembleia, companheiro. Eles têm lá um tal de um conselho deliberativo deles, reúnem esse conselho e falam o seguinte: olha só, vamos manter os nossos cargos na Petrobras por mais um ano.
se nós aprovarmos repactuação, se nós aprovarmos essas propostas rebaixadas, nós vamos ter nosso cargo por mais um ano aí. O que vocês acham? Então está aprovado. E os trabalhadores nem sabem do que estão aprovando, porque se soubessem o conteúdo do tal termo de compromisso, ninguém assinaria isso. Nós imaginamos que ninguém assinaria isso. Agora nós conhecemos, nós estamos divulgando as nossas assembleias. Ontem saiu no Surgente que hoje nós faríamos essas assembleias e nós ainda não tínhamos esse termo de compromisso. E nós falamos, só vamos fazer assembleia se nós tivermos o termo de compromisso, independente dos tais sindicatos que assinaram no escuro e não leram nada, companheiro. Então é 5,24, é o IPCA, e se for aprovada essa proposta rebaixada, vai ficar nisso, companheiro. Nós temos que ter pelo menos o GPM, pelo menos o 7,7 mais 1% de ganho real, ou 2% ou 3% de ganho real. Aí é a Assembleia que vai decidir. Ah, é muito difícil a passar? É difícil. Se não tiver lutas, companheiro, é com lutas que nós vamos conseguir tudo que nós queremos, companheiro. Sem luta não se consegue nada. Só se vai conseguir alguma coisa é com lutas, companheiro. Nós temos que abrir os nossos olhos, porque as armadilhas são todo dia, eles preparam armadilha contra a gente, contra os trabalhadores. E nós não podemos admitir mais isso, companheiro. Vamos esquecer que outros sindicatos assinaram no escuro. Nós não assinamos nada no escuro, companheiro. Por isso que surgiu o tal termo de compromisso. E a casca de banana está armada aqui, companheiro. Está feita. E está todo mundo esclarecido. Se aprovar essa proposta rebaixada, vai ficar nisso. E é só, companheiro Moreno. É isso aí, companheiros. É importante isso que o companheiro Ivan está colocando, e é muito sério. Porque os companheiros novos que a gente está vendo aqui, os companheiros mais antigos, todo mundo já sabe qual que é o script, né? Qual que é o roteiro dessa novela. É tudo montado. A Petrobras se acha a dona da cocada preta, e é porque tem dinheiro, né? Tem condições de comprar todo mundo, né? Todo mundo em termos, mas compra, como a gente está vendo, sindicalistas que antes berravam no microfone, falavam em luta, falavam em defender o interesse do trabalhador, e que hoje se ajoelha aos pés da Petrobras, aos pés do governo, em troca de gerência, em troca de cargos, e aqueles que não estão lá ainda ficam também esperando a sua vez, domesticados e aceitando qualquer coisa da empresa. Está aí mais uma armadilha, uma empresa que tem lucros fabulosos, uma empresa que está colocada aí no ranking como uma das mais importantes do mundo, e traz como política de recursos humanos para os seus funcionários arapucas atrás de arapucas, salários indiretos. Essa questão agora da antecipação está muito claro, companheiros. Nós vivemos aí, o governo viveu uma greve dos servidores federais que abalou o governo, que obrigou o governo a negociar. Não foi aquilo que eles queriam, mas obrigou o governo a negociar com os servidores federais. E qual o medo deles? Agora que os bancários estão entrando em greve, que os companheiros dos Correios também estão aí na sua movimentação, o grande medo do governo é a Petrobras entrar junto desse movimento. E aí, o que é que eles fazem? Eles contam com os cachorrinhos sindicalistas deles e dizem, vamos programar uma armação em que a gente vai antecipar, certo, a inflação, 5,24%. Está aí, os bancários estão brigando por 10%. Uma pequena empresa, Ivan, recebeu agora 8%. A construção civil está recebendo em média aí 8 a 10%, metalúrgicos também. Os trabalhadores da Petrobras, das diversas áreas, que são responsáveis pelo grande lucro dessa empresa, pela extração de petróleo, pelo lucro que essa empresa tem a proposta de 5,4, e ninguém tinha dúvida que é para fechar o caixão, vela preta e enterrar essa categoria. Essa, na verdade, é Arapuca. Alguém acha
que a Petrobras, junto com a FUP, vai considerar 5,24% e vai se iniciar a campanha salarial? Todo mundo sabe que isso é uma grande armadilha. E não é à toa, companheiros, que o companheiro da plataforma, na semana passada, achou muito estranho que a gente iria realizar assembleias. Aí ele falou, não, mas não está definido, porque na Bacia de Campos não houve uma assembleia, companheiros. Nem vai haver assembleia, porque já está definido nos sindicatos da FUP, um acordo vai ser assinado sem a Assembleia dos Trabalhadores, para não correr risco que eles correram no ano passado. Isso é criminoso com os trabalhadores, porque o sindicato tem uma opinião, mas quem vai decidir essa opinião são os trabalhadores. O Sindipetro Rio de Janeiro está trazendo uma posição aqui, mas se os trabalhadores acharem que a posição tem que ser outra, então o Sindipetro RJ tem que assinar aquilo que os trabalhadores definirem, porque o sindicato não é de meia dúzia de sanguessugas. O sindicato, quem contribui para o sindicato, quem sustenta o sindicato, são os trabalhadores. É o dia a dia, é o suor dos trabalhadores, e não meia dúzia de sindicalistas que já não trabalham há muitos anos na sua vida, que se renderam à cúpula da Petrobras e ao governo, e agora ficam quietinhos quando tem acidente, ficam quietinhos quando tem a maracutaia contra os trabalhadores, assédio moral dentro da Petrobras, perseguição, muita covardia, e eles estão quietos. É isso que está acontecendo. Mas vamos dar início aí à Assembleia. Qualquer companheiro tem o direito de vir aqui, colocar respeitosamente sua opinião, diferente da direção do sindicato, para que o conjunto avalie e a gente possa tomar uma decisão. Mas a opinião colocada aqui pelo Sindipetro RJ é de que, nesse momento, diante dessa armadilha, devamos aí rejeitar essa proposta e, de fato, partir para conseguir aumento real que várias categorias aí estão pedindo, e o momento é esse. Depois que passa a greve de bancário, depois que passa outras lutas, aí vai ser mais difícil, sozinho, a Petrobras lutar por isso. É isso, companheiro. Vocês estão vendo que é tudo armadilha para deixar o menor índice. Não interessa dar um aumento que ela pode dar. Interessa é cair mesmo e depois, como eu estou falando, vai indo com o tempo. Vocês acham que está muito bom? Aposenta, cai naquela base. Não tem mais vantagem, não tem abono, não tem PLR. E aí vocês veem o que é bom para tosse. Eu estou avisando, enquanto vocês estão aí é que vocês têm que lutar. Depois eu venho porque estou avisando, porque eu não tenho nada que fazer, né? Já estou aposentado desde 88. Então, não vou largar vocês no meio do caminho. Não é por mim, não, porque aposentado só ganha o índice de IPCA. Não ganha um tostão a mais nem a menos. Não ganha abono, não ganha PLR, não ganha auxílio, nada. Por isso eu digo, vai fazendo as contas quando vocês aposentarem como é que fica. Agora é bom, tem auxílio almoço, tem auxílio não sei o que, tem auxílio estudo, tem um monte de... Eu não tive nada disso, quando eu aposentei não tinha. Só tinha auxílio almoço e olhe lá. Nunca ganhei um tostão de auxílio para transporte, nunca ganhei auxílio para os meus filhos estudar, nada. Eu aposentei em 88, o negócio veio depois, em 90, tal e coisa, bababá. Eu não ganhei auxílio nenhum desses. Nenhum. E além do mais, a minha PLR também, na década de 80, eles duodecimaram. Hoje em dia não, é 18, é 15, é 12. Eu ganhava 1.000 e pouco no mês. Eles não davam PLR para nós. Ficamos um monte de anos só ganhando uma PLR fictícia. Para ver como é as coisas. Agora, vocês têm muita coisa, mas tem que lutar para ter um salário quando aposentar que possa cobrir essas vantagens. Porque se ficar ganhando 5,24, meu amigo, vocês vão ficar mal. O companheiro Diego vai falar. Bom, boa tarde aí, companheiras e companheiras. Sou aqui da base aqui do Teleporto, base da P55. Primeira coisa, esclarecer por que a gente está indicando a rejeição dos 5,25%. Eu sou membro do Conselho Fiscal do Sindipetro, membro suplente. Isso daí, gente, é rasteira que a empresa está dando.
os companheiros aqui falaram, várias categorias aí conseguiram um aumento muito maior do que a empresa está propondo. Os metalúrgicos, os servidores federais, inclusive, que são nossos colegas, o governo falou que não ia dar nada, eles fizeram a greve e conseguiram 15%, foi dividido em 3 anos, mas não foi tão bom quanto se esperava, mas o pessoal está na disposição de parar. Os companheiros dos Correios também, e os bancários do Banco do Brasil e da Caixa, dos outros bancos também estão para parar. Então a gente também tem que cruzar os braços, unificar aí os comandos de greve para a gente conseguir um aumento decente. Porque é uma vergonha, gente. A gente é um mendigo da indústria petrolífera, empresas aí como Shell, ExxonMobil, o pessoal tem um salário base muito maior do que a gente, e a Petrobras tem lucro muito maior do que a Shell, do que as outras concorrentes do setor petrolífero. Basta vocês pegarem os recordes de lucro que ela vem tendo nesses últimos anos. A gente vai para explorar as reservas petrolíferas do pré-sal, o lucro vai ser muito maior ainda. Agora eu vou explicar por que a empresa está segurando, não está querendo dar aumento, não está querendo dar o índice do DIEESE que a gente está propondo aqui. Pelo seguinte, nós somos, infelizmente, uma empresa de capital misto. Além de ter o monopólio do petróleo quebrado, a gente é uma empresa de capital misto. Tem acionista, o seu Jorge Gerdau, outros acionistas aí privados, esses burguesões. Eles têm gerência, participam do conselho de acionistas e eles justamente fazem pressão em cima da Graça Foster, em cima da alta administração, para não dar aumento digno para a gente, pelo seguinte: o capitalismo está em crise de superprodução, eles estão querendo jogar o peso das costas da crise em cima da gente. Tem banqueiro que é acionista dessa empresa e boa parte do lucro da Petrobras e de outras empresas estatais, ele vai para ficar pagando os juros da dívida externa. Eles estão chamando de dívida pública, mas não deixa de ser externa, porque a maior parte dos detentores dos títulos dessa dívida são bancos internacionais. Então, eles não querem dar um aumento digno para a gente, para ficar dando dinheiro para banqueiro que já está podre de rico. Essa é a real situação, é isso que tá colocado. Entendeu? Além da gente, o próprio povo do país é sacrificado, porque se pegasse boa parte desse lucro que vai para a mão desses acionistas privados, além de dar aumento, dar uma condição salarial melhor para a gente, né, que construímos aqui a empresa, tinha inclusive condição de investir na educação, na saúde e melhorar a vida do nosso povo. Aliás, inclusive, para a gente poder explorar o pré-sal, a gente precisa ter mão de obra qualificada. E há um risco de a gente ter um apagão, de ter que importar, trazer imigrantes, pessoas estrangeiras para cá para poder tocar aí o pré-sal. Quanto que nós poderíamos investir 51% aí do lucro grande parte do lucro da empresa na educação, principalmente no ensino técnico. Então, essa que é a real situação que está colocada. Eles não estão querendo dar o aumento que a gente está dando, não dão a PLR também maior para a gente por conta disso. Que eles querem ficar, os banqueiros que são acionistas da empresa, querem que pressionam a alta administração, a presidência, para continuar dando dinheiro para banqueiro, ao invés de melhorar dar um salário mais digno e decente para a gente. Então, por conta disso, a principal arma que a gente tem para dobrar os acionistas, para dobrar os nossos exploradores, pressioná-los, é a arma da mobilização, da paralisação, culminando aí numa greve aí com o restante aí com os companheiros dos Correios, bancários, que os companheiros, nossos colegas do Serviço Público Federal deram exemplo que se lutar, se cruzar os braços, se partir para a greve, a gente consegue. Então esse é meu recado. Vamos seguindo, companheiros, firmes e fortes. Até a vitória sempre. Venceremos. Boas palavras, companheiro Diego. Esse aqui é o nosso companheiro Diego. Diego do bem. A gente fala, esse aqui é o Diego do bem. Então, companheiros, nós marcamos a nossa assembleia e nós costumamos cumprir o horário fiel.